Sem vencer há 4 jogos e com o derby no radar, a Ponte Preta entrou em campo pressionada contra o Água Santa, o que fez o técnico Alberto Valentim promover mudanças na equipe titular, com as entradas de Vicente Concha, Maguinho e Victor Andrade para as vagas de Serginho, Pacheco e Jean Dias. E logo no início as trocas surtiram efeito. Victor Andrade tabelou com Léo Oliveira e quase abriu o placar para a Ponte Preta. Enquanto a Macaca tentava invadir a área do Água Santa, a equipe da casa tinha o chute de longe como sua principal arma, com Renan aos 13, Luan Dias aos 27 e Netinho aos 37 minutos. Ainda antes do fim da primeira etapa, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos marcou pênalti para a equipe campineira, após o árbitro de vídeo solicitar revisão do lance. Victor Andrade foi derrubado pelo zagueiro Fábio Sanches após tabela com Arthur. Danilo Barcelos bateu e converteu. Ponte Preta 1, Água Santa 0. Da Ponte! Danilo Barcelos! No segundo tempo, a equipe de Diadema foi em busca do empate, com Diogo invadindo a área e batendo cruzado, obrigando Diogo Silva a fazer a defesa. E também com chute de Netinho, após driblar a defesa pontepretana. E no último lance da partida, a Macaca ainda teve a chance de ampliar o placar, com Jean Dias tentando encontrar Bruno Lopes na área. Final de partida é na Arena Inamar. A Ponte Preta vence o Água Santa por 1-0 e chega a 9 pontos no Paulistão, 2 atrás do Palmeiras, que abre a zona de classificação com 11. Nós ficamos até impossibilitados de treinar algumas coisas que nós queríamos por causa do tempo em Campinas, campo alagado, com jogadores cansados, se recuperando ainda, e viemos para cá fazer um jogo para levarmos os 3 pontos. Nós queríamos, se possível, uma boa performance, uma boa apresentação, mas nós queríamos muito esses 3 pontos. Nós temos que alinhar bem essas duas partes importantes, fazer bons jogos, vencer jogos, mas a gente precisava hoje muito dos 3 pontos, até mais daquele que era a prestação de qualidade nossa. Os jogadores, mais uma vez, muito determinados. No segundo tempo, principalmente, faltou mais jogo nosso, mas, repito para vocês, hoje era de suma importância esses 3 pontos. Na próxima rodada, a Macaca visita o Noroeste, nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. E já vamos comentando essa partida. O CH e o Tigrão estiveram na transmissão. Alguma dúvida nesse pênalti? Nenhuma. Não era nem lance pra VAR, olha lá, o pé, olha lá. Pé esquerdo, né? Fábio Sanches deu o bote atrasado, deixou alto. Olha lá, a bola já estava lá na frente. E aí, o Victor Andrade, que foi destaque, enquanto teve gás, pra mim foi o melhor jogador da Ponte em campo, decidiu. O Barcelos foi lá e bateu bem, mas o que me chamou a atenção é que o juiz, ele estava 1,5 metro do lance de frente, né? Mas ele precisou ir pro VAR, tá bom. O VAR tá lá para isso. Só queria rapidamente dizer o seguinte: a gente costuma tradicionalmente dizer que os treinadores primeiro arrumam a cozinha e depois vão subindo. Cozinha, na gíria do futebol, é a defesa. Sabe qual que é a defesa menos vazada do campeonato? É a da Ponte, tomou apenas 3 gols em 6 jogos. Sabe quais são as 2 menos vazadas depois da Ponte? Palmeiras e São Paulo, tomaram 5 gols cada uma. Quase o dobro. Quase o dobro da Ponte. Vejam, então nós temos que dar mérito para o sistema de marcação da equipe, que ontem foi perfeito. Perfeito. Não deu sustos. E tá não é com 3 zagueiros, né? E não é um acidente, né? Não tomou, mas vinha tomando. Não, tá aí, ó, 3 gols em 6 jogos. Quem tomou menos depois disso tomou 5. Agora, em compensação, tem o pior ataque do campeonato. Sabe quantos gols a Ponte marcou em 6 jogos? 4. Só o Botafogo de Ribeirão marcou 4. Apenas 4. São os 2 piores ataques. Então a questão do equilíbrio é muito importante.
Acho que ontem a equipe teve uma estratégia perfeita, de um futebol reativo. De CH, eu vi um negócio, você estava no jogo, eu vi um negócio depois que o Elvis saiu, que eu nunca tinha visto no futebol. Tinha o Léo Oliveira e o Danilo Barcelos de volantes, o Elvis era o terceiro e a Ponte fazia uma trinca à frente. Aliás, fazia dois à frente, porque estava com 3 zagueiros. Quando o Elvis saiu e ele vem com o Jean Dias, ele faz 3 na frente, 5 atrás e 2 no meio. A gente brinca com essa sopinha de números aqui, que a hora que a bola rola isso se desmancha, mas pelo menos na estática do jogo, na distribuição de escalação e de funções e de posicionamento, é 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 4-5-1. Ontem eu vi a Ponte, depois que o Elvis saiu, num 5-2-3. Eu nunca tinha visto. Porque o Jean Dias não tem cacuete de meia. Ele foi lá e se posicionou do lado direito. Aliás, entrou bem. Segundo tempo, finalzinho, poderia ter liquidado antes o jogo, com contra-ataques, ele que puxava, lado direito do campo. Só que tem um detalhe, mas então perdeu o meio campo? Não. Sem a bola, os 3 do meio de campo, do ataque, perdão, voltavam marcando e fechavam 5 no meio. Com mais 5, né, atrás. Então, assim, porque se nós considerarmos os 2 laterais que não avançavam muito e mais os 3 zagueiros, são 5. 2 no meio, sem a bola, voltavam os 3 e fechavam, a Ponte fazia um 5-5 sem a bola. E o Água Santa tentou de todo jeito entrar, teve aí 2 ou 3 chutes que o Diogo Silva, que vem fazendo um campeonato excepcional, neutralizou, mas está confirmado porque é que a Ponte tem a melhor defesa do campeonato. E para mim a vitória foi justa, a estratégia perfeita, quando teve a condição de criou, teve o pênalti, converteu bem e mereceu uma vitória importantíssima que aproxima a Ponte em muito do seu primeiro grande objetivo, que é os 12 pontos, que provavelmente vão garantir a permanência. Em 6 partidas, em todas elas, a última linha, ou a primeira linha, tem 5 jogadores. Ele colocou em todos os jogos isso. A variação que aconteceu, e eu também fiquei surpreso, foi essa, em determinados momentos, no segundo tempo, ficaram 2 no meio, não é? Então, está funcionando, né? Defensivamente. Agora, a Ponte precisa resolver um outro problema. Em 6 partidas, legal, eu acho que o número de pontos está mais do que legal. Chegou a 9, né? É isso? 9, está com 50% de aproveitamento. Então, diante da realidade da Ponte, o que a gente projetava de início de campeonato, para mim está surpreendente, está indo bem e vai fazer os 12 pontos aí rapidamente, tenho certeza disso. Agora, ele precisa corrigir o aspecto de meio campo-ataque. A única coisa, certeza que funciona, é o Léo Oliveira no meio campo. O Elvis joga uma bem, a outra machuca, e aí quem que é o substituto dele? Vai jogar desta maneira de novo na próxima partida? Como é que vai ser a variação disso? Porque alguns a gente já viu e eles estão absolutamente, pelo menos para mim, fora do escopo aí. O Dudu é um deles. Ele era titular, perdeu posição, foi expulso de maneira indevida, jogou mal tecnicamente e ontem de novo entrou mal. O número de passes que ele errou foi uma enormidade. Agora, só para fechar, para mim, o grande pilar desse sistema defensivo é o goleiro da Ponte. O cara tá jogando demais, Batista. Hoje, seguramente, é o melhor goleiro do campeonato. Diogo Silva, melhor goleiro do campeonato. 3.8, jogando muito, passa tranquilidade pro time, sereno, não é goleiro passarinho que fica voando para lá e para cá e não acha a bola. Né? E anota aí, Batista CH, meus amigos aqui da Bandeirantes, a Ponte deve ir com um time alternativo para Bauru, sabe por quê? Primeiro que o próximo jogo é o derby. Eu pessoalmente nunca apoiei isso, mas nesse caso saíram sentindo Elvis, Arthur e Simon. Outra coisa, a Ponte joga quarta-feira. E tem uns pendurados ainda, né? E teve a pendurada, e depois volta na madrugada. Porque Bauru é longe, são 3h30 de viagem. Volta na madrugada da quinta, vai ter que dar folga, pelo menos meio período da quinta-feira. Se apresenta na quinta, faz me engana que eu gosto, quinta à tarde, sexta
mesma coisa, e concentra para jogar o derby. Então eu tenho, não é opinião, hein? Não é opinião, não estou dizendo aqui Ponte, eu não vou dar opinião a respeito disso, porque isso é estratégia do Guarani e estratégia da Ponte. Vai poupar, não vai poupar, isso é o problema deles, eu sou contra. Mas no caso da Ponte não é opinião do Tigrão. Eu tenho a informação. Vai com o time alternativo. Que a Ponte, jogador baleado, ela não vai pôr, que não dá tempo de recuperar. Ô, Batista. E provavelmente pendurado também. E não pode passar batido, né? O Conte já fez a sua estreia. Eu acho que ele foi irregular para bom. Temos que ver mais, né? Mas eu acho que ele deu conta do Sabe o recado. que a Ponte sabia, CH? Boa, é ótima a sua observação, a gente teria que ter dado relevo a isso, até porque jogou com os 3 zagueiros. A Ponte sabia que o Água Santa ia chuveirar o tempo todo. Era o expediente de 80% das ações ofensivas do Água Santa, jogando em casa a Ponte fechada, eles iam botar a bola na área, seja de linha de fundo, seja frontal. E o cara tem quase 2 metros de altura. Então ele jogou sereno no jogo aéreo, não teve conversa, ele ganhou todas, não só ele, claro, Simon também, mas toda vez que ele precisou sair jogando com simplicidade, não inventou moda e por isso que a Ponte não tomou gol.